O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Simão o Zelota e Judas Iscariote, que foi o traidor de Jesus. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Muito bem, nós estamos celebrando hoje, como já dito no início da nossa Santa Missa, a quarta-feira da 14ª semana do tempo comum. E é claro que todo aquele que acolhe a palavra de Deus, que ouve o anúncio de que o reino de Deus está próximo, esse deve ter um único propósito na sua vida, que é o propósito da conversão, de voltar o coração para o único e verdadeiro Deus, e assim então abandonar todo e qualquer tipo de idolatria. E é justamente isso que nos chama a atenção, que chama a sua atenção, a minha, a palavra de Deus nesta Santa Missa. Ouvimos a primeira leitura, a necessidade justamente de abandonar qualquer tipo de idolatria para seguir e servir ao único e verdadeiro Deus. Talvez muitos de nós tenhamos os nossos ídolos, porque o ídolo ou a idolatria é tudo aquilo que nos faz abandonar a confiança no verdadeiro Deus para buscar outras coisas. E aí buscar os ídolos. E a idolatria se dá no bem material, a idolatria se dá numa outra pessoa e assim por diante. Mas se nós realmente acolhemos a palavra de Deus e ouvimos aquilo que nos foi dito, do amor de Deus por cada um de nós, enviando o seu Filho ao mundo que sofreu, que morreu e que por nós ressuscitou. E não esqueçamos do anúncio também de que o reino de Deus está próximo. Então, de fato, cada um de nós vai se converter e converter-se em verdade para o único e verdadeiro Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus dá autoridade aos discípulos. Nós somos os discípulos de Jesus. E nós temos autoridade de expulsar em nome de Cristo o demônio ou os demônios que existem em nós mesmos. Muitas vezes nós temos tanto demônio que carregamos que às vezes nós nem sabemos, né? Vou dar alguns exemplos simples. O julgamento, a falta da justiça ou a prática da injustiça, o egoísmo, a falta de misericórdia, porque tudo isso não é de Deus. E quando não é de Deus, é do inimigo, é espírito mau. Então, não se assuste com o que eu estou falando para você, mas você deve se perguntar: como você está vivendo a sua fé e como você está agindo? Você pratica a justiça, você é misericordioso,
não é? Você realmente, ao invés de cair no perigo de caluniar, defamar, julgar a pessoa, você acolhe, você mostra o caminho, anuncia para ela o reino de Deus, ou você já sai condenando e assim por diante. Associando a isso, nós podemos pegar aquela passagem que Jesus diz a cada um de nós, por que está preocupado com o cisco do olho do seu irmão, se você é incapaz de tirar a trave que está no seu olho? Então, todos nós precisamos tirar primeiro os demônios ou maus espíritos, como diz a palavra, desculpem, de nós. Porque aí, de fato, nós tirando esses espíritos maus, nós vamos seguir e servir ao único e verdadeiro Deus. E a consequência de tudo isso é abandonar também a idolatria. Então, caros irmãos e irmãs, às vezes nós achamos, que os espíritos maus é aquele que faz a pessoa sacudir, espumar e tantas outras coisas. Também o é. Não podemos negar. Também é. Quando de fato a pessoa está possuída. Mas tudo aquilo que vai contra o valor do Evangelho, tudo aquilo que vai contra os valores do reino, isso não é de Deus. Se não é de Deus, são espíritos maus. Então, vamos refletir na nossa vida. E cada um de nós se pergunte: qual o espírito que existe dentro de mim? Qual é o espírito que eu deixo conduzir a minha vida? E se pergunte também, como você age com o seu irmão, com o próximo, diante da fraqueza dele, diante da limitação. E se pergunte também como você age diante da sua. Porque eu ouvi uma expressão muito interessante que eu já conhecia, mas saiu de uma pessoa que eu jamais... Aliás, vou até falar o nome dela aqui, que eu sei que ela não vai achar ruim, que é a Neuzinha, nossa maquiadora, não é? E ela falou assim: infelizmente, padre, as pessoas nos julgam pela sua própria régua. Pega a visão aí, como diz o dito popular, pegou a visão? Então, veja qual é a sua régua. Cuidado, porque às vezes nós jogamos para o outro aquilo que é de cada um de nós. Então, vamos abandonar tudo isso, vamos tirar tudo isso da nossa vida e vamos justamente caminhar, praticando amor, a misericórdia, agindo com justiça, acolhendo em nós a palavra de Deus, ouvindo Jesus dizendo ao nosso ouvido que o reino de Deus está próximo, ou convertei-vos porque o reino de Deus está próximo, e vamos anunciar a conversão através da misericórdia e do amor de nosso Senhor Jesus Cristo, manifestado a toda a humanidade na cruz. Porque aí abandona-se a idolatria, vive-se o reino e os espíritos maus se afastam para bem longe de cada um de nós. Peçamos a graça de Deus e busquemos viver segundo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Amém.